biopic Dark Horse, o filme que pretende contar parte da história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque a ONG, comandada pela produtora do filme, a Carina Ferreira da Gama, foi cobrada pela Prefeitura de São Paulo em relação à prestação de contas de convênios firmados entre 2022 e 2025, a partir de verba de emendas. Porém, o Instituto Conhecer Brasil apresentou versões contraditórias e documentos considerados inconsistentes na prestação de contas de 2 emendas parlamentares destinadas a eventos em 2025. A área técnica da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo apontou divergências, falhas, descumprimentos de prazos e dificuldade para fiscalizar o destino do dinheiro. 2 casos chamam mais atenção. O RIEFA 2025, bancado com R$ 750 mil do orçamento municipal, e o evento Rumo da Inovação na Educação e no Mercado de Trabalho, no mesmo ano, e custeado com R$ 100 mil de uma emenda da vereadora do Novo, Cris Monteiro. Eu estou ao vivo com o colunista Demétrio Vecchioli para que ele nos conte as suspeitas envolvendo esses 2 eventos e também o que disse para ele a Carina Gama e a Prefeitura de São Paulo. Lembrando que ontem o ministro do Supremo, Flávio Dino, autorizou a Polícia Federal a ter acesso a dados de uma operação contra a Carina. Demétrio, boa tarde. Explica para a gente as inconsistências desses 2 casos. Boa tarde. São convênios que foram firmados a partir de emendas de vereadores, né? Uma do André Santos, outra da Cris Monteiro. E aí tem lá também, que a gente acabou não entrando em detalhes na matéria, emenda de outros vereadores, inclusive do PL, o Isaac Félix, que é um vereador daqui de São Paulo. Esse pessoal enviava emenda para o ICB fazer eventos de pouca expressão, digamos assim. Um dos eventos de R$ 100 mil foi ali uma aula de 2, 3 horas numa escola daqui de São Paulo. Outro, que é o tal do RIEFA, aconteceu dentro da Universidade Mackenzie, e quando você vai ver a lista de presença, que foi enviada pelo ICB na prestação de contas à Prefeitura, só tinha alunos quase do Mackenzie. Independente de ser um bom uso do dinheiro público ou mau uso, o vereador tem direito a mandar emenda para isso. E aí cabe à instituição que recebeu o dinheiro prestar contas disso. Até que em junho o Metrópolis contou que essas prestações de contas elas tinham irregularidades, mostravam dinheiro, pagamentos para um conselheiro do próprio ICB. E só no dia que o Metrópolis deu a primeira matéria tratando desses eventos é que a Prefeitura passou a olhar a prestação de contas. O natural é a prestação de contas ser enviada num documento para a Prefeitura. O ICB, por algum motivo, ele coloca no Drive. E do Drive você pode colocar e tirar documentos e não fica registrado lá. Bom, nesse Drive a Prefeitura foi olhar. E aí ela identificou que tinha coisas estranhas ali. Num dos casos, nesse convênio de R$ 100 mil, o que o ICB disse? Ele falou, a gente tem uma conta, né? Cada convênio abre-se uma conta específica no Banco do Brasil ou na Caixa. A gente não estava conseguindo acessar essa conta, então a gente pagou com o nosso próprio dinheiro. Agora a Prefeitura precisa ressarcir a gente, nos dá R$ 100 mil limpos. A Prefeitura falou, não faz sentido isso, me mostra pelo menos que você pagou. E aí o ICB mudou de ideia, falou, não, na verdade não foi isso. A gente não conseguiu mexer, a gente não pagou. E aí, só esse ano, em junho desse ano, depois que os convênios vieram a escrutínio público pelo Metrópolis, é que começou a prestação de contas. E só depois disso foi emitida a nota. Então alguém supostamente prestou um serviço em meados do ano passado e só foi emitir nota em junho. Todos os fornecedores só emitiram em junho desse ano. É estranho. Também nesse evento de R$ 100 mil, o plano de trabalho dizia que tinha que ter transporte. Então tinha que pegar crianças numa escola e levar para outra para ter ali o workshop. Isso foi feito? Não. Foi feita uma gravação, contratada uma empresa de vídeo, sem autorização do plano de trabalho. E a Prefeitura olhou e falou, mas eu não autorizei isso, você não pode fazer. Não, mas eu vou pedir, peraí. E aí pediu esse ano para autorizar o negócio que aconteceu, já aconteceu em junho do ano passado. Tudo isso vai levantando dúvidas sobre como o ICB gastou esse dinheiro. O Metrópolis já contou que boa parte da verba ela era usada nesses eventos para contratar o que a gente chama de metaverso, que é um negócio esquisito, é meio que The Sims, né? Então eu tô aqui, mas um boneco meu vai participar de uma palestra, que é basicamente assistir no YouTube. E aí gastava-se 300, 400 mil reais de um único, 250 mil reais de um único convênio para contratar esse metaverso. E quem era contratada? A empresa de um dos conselheiros do ICB. E aí o curioso
é interessante a gente lembrar disso é que o ICB, em outros momentos, já contratou esse tal de metaverso também. E contratava de uma instituição ligada ao atual secretário da SBIT, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, o Humberto Alencar, que é quem agora tem que analisar a prestação de contas desses eventos que foram realizados pelo ICB. E aí, é importante a gente também explicar por que a gente está contando isso e está associando isso ao Dark Horse. Porque o Dark Horse ele foi produzido por essa moça que está aparecendo na imagem, que é a Karina Gama. Ela é a produtora do filme, ela que assina, ela que recebe dinheiro, ela que gasta dinheiro, ela é a produtora do filme. Ela também tem o ICB, uma ONG, e que se misturam as coisas. O Metrópolis também já mostrou que numa dessas prestações de contas, nesse drive que o ICB manda para a prefeitura, ele anexou documentos do próprio Dark Horse. Ou seja, se é o ICB, como que o ICB tem documento do Dark Horse? Não faz sentido. E aí, um desses contratos, o mais vultoso, do ICB com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, é para um contrato de Wi-Fi, para instalar Wi-Fi. É um contrato de mais de 100 milhões de reais. Esse contrato tem irregularidades, tem pagamentos que não fazem nenhum sentido. E aí é isso que a Polícia Civil, em tese, estava investigando. E agora, essa investigação que devia ter andado e aparentemente não andou nada. E aí agora são esses documentos que a Polícia Federal está puxando. Dependendo do que tiver ali, pode mostrar se saiu dinheiro do que devia ser da Prefeitura e que o ICB não consegue demonstrar que usou, seja no contrato de Wi-Fi, seja nesse contrato de eventos, para bancar o filme que a Karina fez, que é o Dark Horse, filme com a história bastante fantasiosa do Jair Bolsonaro. É isso, Demetrio. E é óbvio, você buscou tanto a Karina quanto a Prefeitura. O que cada um disse para você na tua coluna? A Karina me disse que tudo estava sendo explicado para a Prefeitura. Perguntou se eu tinha alguma dúvida pontual. Eu disse que tinha uma dúvida, primeiro, sobre a mudança de versão, sobre ter usado 100 mil reais do caixa e não. Ela disse, a resposta voltou a ser que isso seria explicado para a Prefeitura. A Prefeitura eu procurei também, eles disseram que por enquanto, houve o parecer por aplicação de advertência ao ICB, o que não impede futuramente de, ao analisar a prestação de contas e concluir se o dinheiro foi bem gasto ou mal gasto, que o ICB receba outras punições como multa, proibição de contratar, glosa, devolução de dinheiro ou outras medidas que a Prefeitura considerar futuramente que são cabíveis nesse caso. Falando de Dark Horse,